Agora, também continuando falando de negócios, a gente fala da gestora americana Warburg Pincus, que vai investir até US$ 1 bilhão na Global Eggs, a multinacional de produção de ovos fundada pelo empresário brasileiro Ricardo Faria. E como noticiamos em nosso site esta semana, os recursos serão destinados para a expansão orgânica e até a realização de aquisições estratégicas, com foco tanto em novos mercados quanto no fortalecimento das operações já existentes da Global X. Para ter mais detalhes, a gente vai falar agora com o CEO da empresa, o Ricardo Faria, que está chegando conosco. Bem-vindo. Obrigada por participar e estrear aqui conosco no CNN AgroNews. Eu já quero começar, Ricardo, perguntando sobre a robustez desse investimento. No ano passado, vocês compraram a americana Hillandale Farms e agora essa nova movimentação. Por que agora, Ricardo? Boa tarde. Primeiro, é um prazer, Isadora. Parabéns pelo quadro. Um setor tão importante da economia, agora bem representado. Eu fiquei aqui de espectador um pouco, adorei, né? Um monte de matéria relevante. Parabéns novamente. É um prazer estar com todos os telespectadores aqui de vocês. Então, lá atrás, nós decidimos sair do Brasil, né? A empresa achou que tinha feito um bom trabalho aqui, mas nós achávamos que o custo de capital aqui no Brasil era impeditivo para ter uma multinacional no nosso segmento que olha muito longo prazo, com um custo de capital extremamente alto. E não é nesse governo, né? O custo de capital brasileiro ele vem muito acima do normal, muito acima do mundo, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, obviamente por questões estruturais de déficit em contas governamentais. Então, a gente decide sair do Brasil, a gente decide ir para a Europa, né, há 3 anos, e começa a olhar para vários mercados diferentes, dentro da nossa característica de comprar empresas, juntar, capturar sinergia e, em especial, trabalhar as marcas. A gente entende a força das nossas marcas, aquilo que nos dá solidez e não ficar tão, né, à mercê de altos e baixos do setor. Então, ano passado, de fato, a gente faz uma quantidade gigante de aquisições, o volume de compras nossos bateu acima de 1,5 bilhões de dólares, né, mundo afora, Europa, Uruguai, Estados Unidos, e com isso a gente muda claramente o tamanho do nosso negócio, o tamanho da nossa companhia. Então, quais foram os fatores os quais a gente foi procurar um sócio fora? Primeiro, a gente achava que era importante ter um sócio americano dentro do nosso cap table aqui. Segundo, a gente achava que precisava ter um sócio sofisticado, um pouco mais sofisticado no que se refere às áreas financeiras, a finanças. A gente é uma empresa extremamente focada em construção de marca, em execução. Mas óbvio que, né, essa sofisticação financeira, até porque a gente fica muito ali focado em execução, focado em fazer marca, essa execução, essa parte financeira, conseguir trazer alguém com mais experiência do que a gente, anteciparia muito o nosso crescimento e também a nossa penetração em outras, né, geografias. E claro, trazer um fôlego para a continuidade do nosso crescimento, seja orgânico, seja através de aquisição, à medida que a estratégia da empresa é manter sempre um endividamento baixo, mais ou menos na faixa aí de uma vez o EBITDA, né? Então, trazer um sócio novo, depois de uma aquisição importante dentro dos Estados Unidos, depois de ser uma empresa relevante na Europa, a gente achou que era o momento, né? A gente chegou a pensar nisso lá atrás, mas a gente achava que ainda tinha muita alavancagem operacional para ser realizada, e a gente faz isso, de fato, no momento que a empresa já está mais madura e poder, sim, trazer
um fundo extremamente reconhecido por todas as boas coisas que já fez até hoje, como o Warburg Pincus. Vou então aproveitar que você está dando esse detalhe da expansão internacional para fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, o detalhe da participação dessa gestora americana como nova sócia da Global Eggs, quanto que vai ser essa participação e se dentro desse plano de expansão internacional já tem outras miras, outras regiões que vocês estão olhando para planejar, né? Considerando que a expansão está bem estruturada, Ricardo. Não, legal. Eu não gosto muito de falar de números, eu acho que. Mas está bem explicado na nota que o Warburg no site, né, deles, né? Que foi a nota que acabou se tornando pública. Está bem explicado qual vai ser, né? É só fazer a conta de o que eles botaram dividido pelo valuation, tu vai chegar lá claramente em qual é a participação deles. É uma participação minoritária, a gente continua tendo vasto controle da companhia, e que é justamente a ideia, né? Não tolir o empreendedor dos seus sonhos, né? Eu acho que todas essas coisas, né, que foram bem-sucedidas no mundo foram sonhos de pessoas como eu, que acreditaram e aí focaram ali de uma maneira paranoica e dioturnamente e foram para cima, né? Então, eu acho que eles entram, né, com uma participação importante, minoritária, mas que dá muito espaço para a gente continuar perseguindo o objetivo que a gente tem, que é sim, aí indo para a segunda parte da pergunta, que é indo para, né, outras geografias. A gente acha que o mercado da Ásia é um mercado que tem bastante oportunidade. O asiático é um povo que, pô, descobriu lá atrás, muito antes de nós ocidentais, de que ovo fazia bem para a saúde, ovo fazia bem para a longevidade. E uma das máximas que eu tenho aqui é que bicho com dente, né, não toma leite, come ovo. E isso o asiático já descobriu lá atrás. Então, as quantidades de consumo lá são, ainda que o Ocidente venha ano a ano aumentando os seus consumos, né, os asiáticos já estão muito mais na frente da gente. Então, claro, e não esquecendo, né, dos mercados que a gente já vem trabalhando, que é a América do Norte, a América do Sul e a Europa. Então, isso dá uma capacidade para nós de conseguir olhar melhor o mundo e ter os benefícios de uma empresa global, e, claro, com as características e observando as questões culturais dos mercados locais. A gente tem tempo para mais uma pergunta rápida aqui, Ricardo. Agora, uma curiosidade. Você vê alguma diferença que você destacaria da negociação do mercado americano para o mercado brasileiro? O que você achou dessa negociação? Mais rápido lá, né? O americano é muito objetivo, é, a burocracia é muito menor, né? Então, 1 mais 1 igual a 2, não tem muita interpretação, né? Então, foi uma negociação muito rápida. A gente, pô, começa a negociar isso em dezembro e assina em fevereiro, sabe? Uma negociação relevante, né? Então, são negociações muito rápidas e, óbvio, que todas as negociações, como tu tem muitas declarações, garantias, parte-se de um princípio de boa-fé, né? Então, acho que o Brasil vem evoluindo muito nesse sentido, de trazer um pouco desse pragmatismo americano, que é tão importante para a gente conseguir fazer mais negócios com o tempo escasso que a gente tem. Muito legal. Ricardo Faria com a gente no CNN AgroNews. Muito obrigada pela participação e a gente fica de olho no aumento de consumo de ovos. Até a próxima. Forte abraço a todos.